Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Está ansioso por isso? Eu creio que está sim, hein? Vamos aprender mais um pouquinho hoje? Cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais e vamos encaminhando o desenvolvimento, beleza? Antes, não podemos esquecer do nosso lembrete básico, porém essencial. Não esqueça de acessar o Classroom e registrar sua frequência. É extremamente importante que você faça isso, ok? Você não está acessando? Não tem problema. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material e levar na escola no dia marcado com o seu professor, com o seu pedagogo, com o seu diretor, ok? E temos um recado novo, que é os nossos Meets. Isso mesmo, se você tiver marcado um Meet, com certeza você tem, participe. É muito bom rever os colegas, rever os professores, tirar dúvida, é muito bom para a gente, tanto para a nossa saúde mental, quanto para a nossa saúde emocional, tá bom? Então não perca. Marcado o Meet, você vai lá, clica rapidinho e acessa, tudo bem? Vamos para a nossa aula então? O que nós estávamos trabalhando? Volume de sólidos geométricos. E hoje? Hoje vamos ter a parte 2. Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre essa questão de volume, que é totalmente prática na nossa vida, ok? Caderno, lápis, borracha, tudo pronto? Vamos lá então? Nós vamos trabalhar baseado um pouquinho no descritor 14. O descritor são um dos quesitos avaliados na prova Paraná. Lembram disso, né? Então, o descritor 14, ele fala sobre resolver problema envolvendo noções de volume. Extremamente importante e sempre cai na prova Paraná. Então, vamos ter uma atenção bem especial aqui, ok? Vamos lá, então? Vamos para o exercício 1 já direto? Sem ficar enrolando? Vamos? Ele diz assim, ó. Carla produz diversos tipos de doces para vender. Para uma determinada encomenda, ela deve produzir tabletes de doce de leite no formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões estão apresentadas no desenho abaixo. Abaixo não, né? No próximo slide. Para a produção desses tabletes, Carla despeja o doce de leite quente numa forma, no formato desejado, para que esfrie, ok? Então vamos lá para a pergunta em si. Eles querem saber quantos mililitros de doce de leite, no mínimo, Carla precisa para produzir um desses tabletes. Então, olha o desenho ali, ó. Isso é um paralelepípedo retangular. Aquela caixinha básica nossa, certo? Toda retinha, toda certinha. E ela tem 5 centímetros de comprimento, por 2 centímetros de largura, por 3 centímetros de altura. Então, eu vou dar um tempo para você calcular e a gente já volta para ver o que saiu.
Conseguiu resolver? Você lembra como que calcula o volume? O volume de uma caixinha é uma das mais fáceis que tem da gente calcular. Você precisa lembrar daquele conceito de área. A área na superfície em 2 dimensões, ok? Então, a área de um retângulo você calcula base vezes altura, ok? Deita esse retângulo agora. Ele vai subir e vai ter uma altura. Pronto, virou uma caixinha, ok? Então, para calcular o volume, a ideia de volume é a mesma coisa, o quanto cabe dentro. Então, em vez de multiplicar as 2 dimensões, comprimento e altura, que seria no retângulo, na caixinha, no paralelepípedo, nós multiplicamos as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ou a profundidade, se você quiser usar essa palavra, ok? Você fez isso nesse exercício? Vamos ver então. Nós temos aqui 4 opções, não podemos esquecer de marcar X, tá bom? Então vamos lá. Se eu vou calcular o volume, eu preciso multiplicar as 3 dimensões, ok? Então, ó, produto das 3 medidas, comprimento, largura e altura. Multiplica as 3, fechou. Bem fácil, tá bom? Só vamos nos ater a um pequeno detalhe, a unidade. Todas as informações numéricas ali estão na mesma unidade? Olha ali, o comprimento, 5 centímetros. A largura, 2 centímetros. E a altura, 3 centímetros também. Então, está tudo ok, tudo certo, porque já estão todas na mesma unidade. Então, a gente multiplica, ó, 5 vezes 2 vezes 3, 30 centímetros cúbicos. Eu multipliquei 3 centímetros, certo? Então, ficou centímetros cúbicos. Só que a pergunta falava em mililitros lá, ó, certo? Então, nós precisamos fazer essa transformação. E foi nos dada essa informação. Olha lá, ó. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Imagina uma caixinha bem pequenininha, de 1 centímetro por 1 por 1. Coloca água lá dentro. Cabe 1 milímetro, ok? Então, 30 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 30 milímetros, ok? Milímetros dão mililitros. Estamos trabalhando com volume, ok? Então, qual é a resposta certa? Letra B, 30 mililitros, ok? Que equivale a 30 centímetros cúbicos também, se for necessário usar essa unidade. Lembrou disso? Eu acho que esse é o detalhe mais difícil da gente lembrar aqui, né? Que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ok? Guardou aí? Registrou? Muito bem. Então, vamos para o próximo? O próximo diz assim, ó. De novo, temos as caixinhas, ó, os paralelepípedos. Ele fala assim, uma empresa reduziu as dimensões das caixas que são utilizadas para embalar os aparelhos celulares. Essas caixas possuem formato de paralelepípedo retângulo. Então, de novo, aquela caixinha normal, toda quadradinha, toda certinha, tá bom? Os desenhos 1 e 2 e abaixo representam as dimensões da caixa antes e após a redução, respectivamente. Então, nós tínhamos, num primeiro momento, essa caixa aqui. Ó, as dimensões são 10 centímetros por 17 centímetros por 5 centímetros de altura. Ela foi diminuída. Faz sentido, né, gente? Os celulares, eles estão diminuindo. Então, a nova caixa tem, em vez de 10 centímetros, 8 centímetros. O comprimento, em vez de 17, passou a ter 15 centímetros. E a altura de 5 passou para 4 centímetros, ok? Diminuiu um pouquinho. Vamos ver qual é a pergunta para esse exercício? Ele diz assim, ó. De acordo com esses desenhos, a caixa desse celular teve seu volume reduzido em quantos centímetros cúbicos? Então, olha lá, entende a pergunta? Está falando primeiro de volume, ok? Volume é o quanto cabe dentro. Quanto teve o seu volume reduzido? Então, ele não quer saber nem o volume de uma e nem o volume da outra. Ele quer saber o quanto diminuiu. Olha lá. E ele quer em centímetros cúbicos agora. Não são mililitros, são centímetros cúbicos. Então, eu vou dar um tempo para você fazer essa continha e a gente já volta.
Fez a conta? Então, se ele quer saber o quanto diminuiu, nós precisamos saber quanto tinha no começo, o volume, e quanto tinha depois. E para saber o quanto diminuiu, nós fazemos uma continha. Qual continha? Muito bem, continha de menos, de subtração. Então, vamos lá fazer essas contas? Ó, vamos calcular o volume da primeira caixa. Então, relembrando que o volume é a multiplicação das 3 dimensões. Uma vezes outra, ok? Como é multiplicação, não interessa a ordem não vai alterar no resultado. Então, tanto faz a ordem que você multiplique, tá bom? A professora multiplicou 10 pelo 17 pelo 5. Se você inverter, você vai verificar que vai dar o mesmo resultado. Então, o volume da primeira caixa é 850 centímetros cúbicos. Só lembrando, todas as dimensões estão em centímetros, por isso eu fiz a conta bem tranquilamente. Vamos ver da segunda caixa agora? A segunda caixa mede 8 por 15 por 4 de altura. Todas estão em centímetros também. Então, basta multiplicar. Olha lá, 8 vezes 15 vezes 4. Então, a segunda caixa tem um volume de 480 centímetros cúbicos. E agora ele quer saber o quanto diminuiu. Então, para saber o quanto diminuiu, é a diferença entre os dois volumes. Diferença é uma continha de menos, ok? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho que calcular o volume da caixa 1 e tirar o volume da caixa 2. Então, vai ficar 850 centímetros cúbicos menos os 480 centímetros cúbicos da segunda. Que dá 850, tira 480, dá 370 centímetros cúbicos. Bastante, né, gente? Diminui só um pouquinho, você vê que é drástica a diferença entre eles ali. Então, qual seria a opção correta? Letra B, 370 centímetros cúbicos, ok? Só lembrando, 370 centímetros cúbicos equivale a 370 mililitros, ok? Podemos ir para o próximo? Vamos? O próximo diz assim, eu tenho um desenho e ele pergunta, o sólido representado no desenho abaixo é formado por cubos iguais. Então, só lembrando, o que é cubo? Cubo é um paralelepípedo, é uma caixinha cujas medidas são todas iguais, certo? Um exemplo, o dadinho lá do teu jogo, lá de tabuleiro, ok? Ele é bem certinho, todas as medidas iguais. Cada cubo que compõe esse sólido possui medida do volume igual a 1 centímetro cúbico. Ele já nos deu o volume de cada cubinho, 1 centímetro cúbico. Qual é a medida do volume desse sólido? Se eu já tenho o volume de cada cubinho, como que eu vou determinar o volume dessa estrutura inteira ali? Tempo para você e a gente já volta.
conseguiu resolver esse? Professora, não tem número para eu fazer conta? Respira aí. Ele deu que cada cubinho vale 1. Ele já nos deu o volume de cada cubinho. Então, para eu saber o volume daquela estrutura inteira, basta fazer o quê? O que você fez em casa? Basta contar os cubinhos. Quantos cubinhos eu tenho ali naquele desenho? Aí você multiplica por 1, porque cada um tem o volume de 1 centímetro cúbico, ok? Vamos lá contar então? Vamos ver quantos tem? Olha lá. Agora, para contar é uma coisa muito difícil. Você vai ter que ter uma visão de raio-x, porque nós vamos ter que imaginar os cubinhos que estão por trás. Aqueles que estão lá embaixo, para que a gente não esqueça de contar nenhum. Por isso que esse desenho é todo tracejado, para a gente não esquecer que existem os cubinhos lá de trás. Então, você tem que montar uma estratégia. Como que eu vou fazer? Eu gosto de dividir e começar de baixo para cima. Então, se você começar de baixo para cima, você tem 3 cubinhos no comprimento por 3 cubinhos na largura. Então, 3 por 3, você tem 9 cubinhos embaixo, ok? Vamos subir um andar. Um andar, aqui eu tenho 3 cubinhos no comprimento e eu tenho apenas 2 na largura. Então, 3 vezes 2, eu tenho 6 cubinhos no segundo andar dessa estrutura. E na estrutura de cima, nós temos 2 cubinhos. Então, basta somar tudo isso, né? 9 mais o 6 mais o 2 resulta em 17 cubinhos. Você também pode montar a estratégia de vir de trás para frente, vai somando cada linha. Tem que montar uma estratégia, porque senão você esquece algum lá atrás, escondidinho, ok? Como cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, se são 17 cubinhos, nós temos 17 centímetros cúbicos de volume dessa estrutura aqui, ok? Qual a resposta certa, então? Letra C, 17 centímetros cúbicos. Lembrando que vale 17 milímetros. É bom a gente sempre estar lembrando, porque é uma relação que a gente não usa muito na nossa vida, né? Então, vamos estar lembrando. Feito esse? Entendeu? Esse foi fácil, né, gente? Vamos para o último, então, e vamos fechar essa aula em grande estilo? Olha o 4, o que diz? Observe abaixo as dimensões internas de um reservatório de água, que possui o formato de, claro, né, um paralelepípedo retângulo, que é mais fácil de fazer conta. E o que ele pergunta? Qual é a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta? Quantidade máxima que cabe lá dentro. O que ele está perguntando? Muito bem, ele está perguntando o volume. Então, eu vou deixar você fazer e a gente já volta.
E esse? Terminou de fazer? Ficou fácil, né? Olha aqui. Calcular o volume. Todas as unidades estão em metros. Então, está tudo na mesma unidade. Então, podemos efetuar a conta, ok? Então, vamos lá. O volume basta multiplicar as 3 dimensões. Então, vai ser 12 vezes 8 vezes 4, que dá 384 metros cúbicos, ok? Metros, porque você está multiplicando o metro aqui, ok? E lembrando que eu acabei, acho que falando errado, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, unidade de capacidade, de volume, certo? Milímetros é a unidade de comprimento. Mas essa é uma história para a próxima aula daí, ok? Vamos lá, então? Resposta certa, letra D. 384 metros cúbicos, ó, metros, ok? Multiplicou 3 metros, deu metros cúbicos, ok? Então, trabalhamos hoje volumes de sólidos geométricos com alguns exemplos e alguns exercícios. E na próxima aula, um spoiler. O que nós vamos trabalhar? Medidas de capacidade. Então, não perca a próxima aula. Fica comigo, vê se não me deixa sozinha e nos vemos, então, na próxima aula. Um beijo e tchau!